Painel Regional. Oferecimento Grupo Mendes. Boa noite, estamos no ar com mais uma edição do nosso Painel Regional. Você com a gente de segunda a sexta, sempre 10 da noite, né? Às quintas-feiras, você sabe que tem um pouquinho de atraso na nossa abertura, devido ao horário eleitoral que todas as emissoras de TV são obrigadas a apresentar, não é? A gente com você, sempre com debates importantes, entrevistas sobre a região metropolitana, sobre o Brasil. E lembrando sempre o nosso primeiro encontro do dia, à 1h30 da tarde, no Painel Debates, com personalidades também da região, passando pelas bancadas, debatendo, discutindo junto com você o desenvolvimento, o crescimento da região metropolitana e do Brasil. O Painel Regional nesta edição recebe com prazer o Dr. Manuel Rogério, nosso comentarista, que nos abandonou aí por um período, mas retorna, né? O bom filho a casa torna, como sempre, está ele de volta aqui conosco. Tudo bem, Rogério? Prazer revê-lo. O prazer é todo meu, Boturão. Boa noite. Boa noite ao doutor Filete, boa noite ao doutor Heraldo. Realmente tem a justificativa, o meu afastamento se decorreu por conta de compromissos profissionais, mas estou aqui para estar debatendo os assuntos da região, com prazer aqui com o Filete e com o Heraldo, com a sua pessoa também. Muito obrigado. Obrigado, Manuel Rogério. Eduardo Filete, médico veterinário, sempre antenado com as questões importantes da Baixada e do Brasil, mais uma vez conosco aqui. Tudo bem, Filete? Hoje eu estou protegido aqui com advogado, assessor parlamentar, um advogado e um jornalista aqui e com o Boturão. Prazer estar aqui de novo. Melhor estraga, viu? E o nosso Heraldo José dos Santos, lá na ponta direita, fechando o nosso time. Tudo bem, Heraldo? Boa noite. Tudo bom, Boturão? Boa noite, doutor Rogério, boa noite, doutor Filete. Doutor Filete está sempre protegido, porque quem ama os animais tem sempre proteção divina. De Deus, né? É verdade. 30 14 52 81, você liga, participa conosco, envia aí a sua pergunta, faz o seu comentário, tá certo? E participa aqui também com a sua opinião, que é importante para a gente no espaço democrático do Painel Regional. Bom, uma informação importante, não é? Começaram nesta quinta-feira, as operações do terminal portuário, mais um terminal portuário aqui na cidade de Santos, no Cais de Santos, terminal da BTP, Brasil Terminal Portuários. É esse o significado da sigla? Acho que é exatamente essa, né? É esse mesmo, está dentro desse cronograma de inauguração desses novos terminais que estão iniciando suas operações aqui em Santos. Nós tivemos aqui um grande problema com a Embraport na questão de alguns vícios de questões ambientais, que foi questionado até pelo vereador Banha em grau de representação, mas me parece que o Banha continuou esse estudo, e não só a Embraport, mas parece que a BTP também tem algumas coisas para estar sendo revista nessa questão ambiental, e outros terminais não de tão grande porte como esses dois, que é Embraport e BTP, tem alguns problemas que precisam ser revistos, e isso é objeto de requerimento do vereador Banha na Câmara de Santos. Mas a BTP, será que vamos acompanhar também novas polêmicas com relação a trabalhadores, a questões ambientais? Tem alguma informação aí, Rogério? Não sei se o Filete também tem, ou o Heraldo, não sei. Não, na verdade a minha preocupação é exatamente essa também. Se esse terminal aí, esse novo terminal da BTP, se ele está devidamente legalizado, porque o outro da Embraport começou a operar sem licença, quer dizer, violando o regramento local aqui. O doutor Rogério está mais acompanhando de perto toda essa questão, mas me parece muito estranho, porque um terminal começar a funcionar sem cumprir os requisitos legais, quer dizer, violando toda a legislação e também causando preocupação, principalmente lá na área trabalhista, na medida em que ele contrata direto, não requisita do órgão os trabalhadores portuários avulsos, quer dizer, cria uma certa intranquilidade, não só do ponto de vista ambiental, como também trabalhista, quer dizer, traz, né, toda essa intranquilidade para a nossa região, que seria motivo de desenvolvimento, cria aí um transtorno, um caos desgraçado, né? E, aliás, hoje, nós recebemos aí essa informação de que o Tribunal Regional do Trabalho julgou a não existência de greve
todo aquele movimento realizado no ano passado, por conta aí da tentativa de implantar o descanso de 11 horas entre uma jornada e outra de trabalho aí no cais. Os trabalhadores portuários resistiram e comprovaram, mostraram que os problemas se deram por conta de falhas lá do órgão gestor de mão de obra. Aliás, peritos do tribunal estiveram em Santos, assim como a juíza encarregada do julgamento desse feito, e constataram comprovadamente que as falhas eram do órgão. Daí foi suspenso esse termo de ajustamento de conduta e os trabalhadores voltaram a ser escalados normalmente, como regia a Lei 8.630, que depois foi atropelada por esta nova legislação que comanda agora, que determina o que pode e o que não pode nos portos. Antes do Filete entrar aqui, que é nosso companheiro, entrar em ação, começar a falar sobre esse assunto, porque o Filete, além de veterinário, é um cara que está atento aos acontecimentos políticos da região. Aqui também, Ele é bastante crítico nas questões que envolvem a cidade, bastante envolvido, e ele vai poder falar a sua questão como cidadão santista, o que ele acha disso. Mas a questão de licenças de operação é que o que a gente aponta de haver um vício nessa licença de operação, porque essa licença de operação, ela decorre de uma licença para desmatar, uma licença que houve que deu início a tudo. Ali era mangue, eram áreas de mangue, e para que serem criados esses 2 terminais de grande porte, grande extensão de mangue a cidade de Santos perdeu, e por conta disso não houve a compensação devida que deveria ocorrer de acordo com a lei do meio ambiente. Na verdade, pela lei ambiental, pela resolução CONAMA, a regra é intocabilidade do meio ambiente, ou seja, não pode mexer. Toda regra tem a sua exceção, e dentro das suas exceções, não é o administrador público que cria. Olha, eu acho que fazer um juízo de valor que nesse caso específico, para a questão portuária, eu posso desmatar, eu posso suprimir o mangue. Não é assim. Ele só poderia se fosse questão de saneamento básico, questão de transporte da sua população, de mobilidade da população. Mas o que ocorreu é que foi decretado interesse público pelo município de vários terminais, e o que se questiona é isso. O vereador Banha apontou bem na sua representação, o vício que ocorre nessas decretações do interesse público. Inclusive, é proposta dele de que essas decretações de interesse público não seja mais por decreto municipal, ou seja, tenha que ser proposta por lei e tenha que ter o beneplácito da Câmara. E houve também um outro problema, né? Porque a empresa é que deveria ser responsável pelo acompanhamento, pela manutenção, né? E pela própria fiscalização dessa área que estaria sendo colocada como área de compensação, né? Sim, mas no contrato rezava ao contrário, que a prefeitura é que ficaria responsabilizada por isso, então, né? Mas esta administração parece estar fazendo uma alteração. Mas o problema, Boturão, um convênio, um contrato, um acordo, é uma convenção de vontades. Então, a Embraport, se a prefeitura está se dispondo, vontade, deixa que eu faço tudo, para ela é cômoda. Ela fala, bom, é tua vontade, então faça. Então faça. Mas, no mínimo, ela tinha que dispor o terreno e dispor do dinheiro para fazer isso. Agora, não aconteceu, o convênio não foi assinado, ou seja, não está errado. Pois não, Filete, diga aí. Eu acho que o Heraldo e o... já falaram tudo, né? Mas eu acho que eu sou a favor dos novos terminais, desde que se respeite a legislação ambiental e a parte trabalhista, né? Porque tem que diminuir esse custo portuário. Muitas vezes, né? Às vezes, você, por exemplo, para guardar um container, você gasta uma fortuna, com mais competitividade, você com certeza vai reduzir o custo, né? Isso é normal, já sabemos disso. Mas tem que respeitar a lei ambiental, né? Que já foi desrespeitada aí, e também a lei do trabalhador, né? Porque realmente querem pôr mão de obra, não querem pegar os nossos estivadores, pôr mão de obra, e isso aí é ruim para a região e ruim para a categoria, né, Boturão? É verdade. Diga, Heraldo, alguma coisa a completar ainda? Não, nesse aspecto, esse tema me preocupa não só como cidadão, mas também como estudioso do direito. Aliás, hoje foi anunciada a vinda do vereador Banha, eu ia até propor a ele que
oferecesse um título, né, em reconhecimento a todo o trabalho feito por um promotor de justiça que era da área do meio ambiente aqui em Santos, o Dr. Felipe Augusto Vieira de Andrade. E a partir desses questionamentos da Embraport, eu fui pesquisar alguma coisa do trabalho do Dr. Felipe, que é mestre e doutor em Direito também, e tem um trabalho dele muito interessante, em que fala que é intocável aquela região. Quer dizer, legislação nenhuma poderia permitir aquela intervenção como houve ali. O mangue inteiro recebeu toneladas e toneladas de concreto. Onde a Embraport construiu o terminal. Onde a Embraport, ali na entrada, naqueles braços de rio, junto à Ilha Diana. Quer dizer, tem um trecho, eu vou pedir permissão para ler só um trecho desse trabalho dele, Boturão. Diz o seguinte, ó, em face da prevalência, dentre outros, dos princípios da reserva constitucional absoluta de lei em sentido estrito, da precaução, da obrigatoriedade da intervenção estatal em defesa e preservação do meio ambiente e da prevenção, nem mesmo a lei complementar ou ordinária poderá prever, permitir ou legitimar intervenções causadoras de degradação ambiental nas áreas de preservação permanentes, que é a região de mangues, que comprometam seus atributos e funções ambientais, sob pena de nulidade e invalidade diante da afronta ao comando constitucional. Mas então, nem apresentando uma área de compensação, ele não poderia fazer nem esse apresentando. Nem apresentando. Para que sair não tem compensação, né? É porque o que fala o Código Florestal e a resolução CONAMA? Ele citou bem nesse artigo. A regra é intocabilidade, ou seja, meio ambiente você não pode tocar. Toda regra tem exceção. Qual é a exceção? Aí tem quais são as exceções. Ela enumera as exceções. Construir um terminal portuário, por exemplo, não. Não está, porque a atividade portuária é uma atividade essencialmente privada, onde que aquelas empresas que trabalham nesse setor, elas só estão abrangendo mais o seu campo de atuação, mas ela não tem um caráter público, um caráter estritamente público. Se fosse utilidade pública. Para a questão de se fosse um acesso poderia. Por exemplo, ali, se você tem uma população que mora de um lado do morro e outra população que mora do outro lado do morro, aí você fala assim, vou construir um túnel no meio, vou uma estrada, qualquer coisa. Vou fazer um buraco no morro, que vou ter que suprimir uma vegetação. Mas aí um interesse público, no conflito de dois interesses públicos, está um interesse público maior, que é a sobrevivência humana, a mobilidade daquela população. Então, se eu estou entendendo, o prefeito que decretou aquela área como de utilidade pública cometeu aí, no mínimo, um engano. Sim. Deixa eu fazer um intervalo aqui, nós já estouramos o bloco aqui. A gente volta para debater um pouquinho desse tema e outros assuntos importantes também nesta noite aqui no Painel Regional. Já, já. Dizem que ter um trevo de 4 folhas dá sorte. Pois é, pra mim deu e muita. Depois que eu coloquei um trevo de 4 folhas na minha vida, eu ando numa tranquilidade só. Em casa, no trabalho, na rua, até no trânsito. Quer ver o meu trevo? Tá aqui, ó. O cartão da corretora de seguros Ozan. Ozan Seg, corretora de seguros, com a tranquilidade que você e sua família merecem. Esse trevo mudou minha vida. Imagine viver todos os dias de braços abertos para uma das mais lindas vistas de Santos e para o conforto de estar ao lado do maior shopping de Santos, Ville de France. Mais um grande empreendimento com a qualidade da construtora Miramar. Muito espaço, alto padrão de qualidade e uma vista livre para o mar. Venha conhecer. Visite o showroom em frente ao shopping. Ville de France. Você de braços abertos para a felicidade. Farmaconde é a receita de saúde, te acompanha onde quer que você vá. Farmaconde é qualidade, preço baixo pra valer. Farmaconde pra você. Farmaconde é a receita de saúde. Farmaconde você pode confiar. O melhor atendimento, preço baixo pra valer. Farmaconde. Farmaconde, a dose certa para o seu bolso. Santos oferece aos seus da melhor idade uma ótima qualidade de vida.
Pensando nisso, a Soldier Segurança lança no mercado Help Care Soldier, um sistema de monitoramento pessoal para melhor idade e pessoas com necessidades especiais. Help Care Soldier, basta apenas apertar o botão e a Soldier tomará todas as providências para socorrê-lo. Help Care Soldier, o sistema de monitoramento da vida. Ligue e informe-se 2202-7315, porque a sua vida é muito importante para nós. Grupo Soldier. Certeza de segurança 24 horas por dia. Dia 25. Acompanhe com a gente a abertura dos festejos de Nossa Senhora do Monte Serrat. Vamos juntos, desde a saída do santuário, percorrendo as escadarias até a acolhida na Catedral. Transmissão ao vivo a partir das 4 da tarde. Um momento especial de renovação da fé e homenagem à padroeira da nossa cidade. E no dia 8, acompanhe com a gente a grande festa de consagração. Tudo ao vivo, só aqui na Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do nosso painel regional, que conta aqui com o nosso Manuel Rogério, Dr. Manuel Rogério, também com o nosso Eduardo Filete e o Heraldo José dos Santos, compondo o time desta edição, tá certo? 30 14 52 81, segue aí aberto para você ligar, entrar em contato, participar com a gente aqui do painel. Muito bem, a gente estava falando sobre ainda os problemas, as polêmicas que envolvem a implantação do terminal da Embraport, não é? Aqui no Cais de Santos, e sobre essa questão da legislação ambiental, que acabou não sendo respeitada pela empresa, né, ao construir ali um terminal. E eu fechei esse bloco aqui, abrindo, deixando espaço para que o Rogério, o Heraldo também e o Filete possa aproveitar o debate também e opinar a respeito desse tema. E o prefeito que, em tese, não é, considerou aquela área como de utilidade pública, por tudo isso que foi explicado pelo Manuel Rogério no bloco anterior, no mínimo cometeu um equívoco. Eu quero iniciar esse debate falando o seguinte, fazendo uma pergunta aqui para vocês e uma pergunta para o telespectador. Você que tem uma árvore na sua porta, uma árvore, você pode pura e simplesmente estar me atrapalhando retirar? Não. Não pode? Tem uma legislação municipal que não permite isso. Para você retirar uma árvore, você tem que fazer a compensação daquela árvore. Você vai ter que entrar com um processo, explicar por que você precisa retirar aquela árvore, você vai tirar daquele lugar, você vai ter que compensar ela em outro lugar. Essa é a regra. Essa é a regra. Por quê? A Constituição ela garante um meio ambiente saudável. Para quê? Para você garantir as gerações futuras. Exatamente. Agora, se isso é uma garantia constitucional, se no próprio município você tem restrições para retirar uma árvore, que dirá metros e metros quadrados de um mangue, de uma área de preservação permanente, sendo que quando iniciou toda essa obra, o município de Santos tinha no seu plano diretor, tinha aquela área como a área de preservação permanente, APP. Ou seja, nada pode ser feito lá. Isso, o prefeito anterior colocou na Câmara para discussão a mudança do plano diretor. Eu vejo essa mudança do plano diretor totalmente direcionada para a liberação daquelas áreas, porque aquelas áreas que eram áreas de preservação permanente passaram a ser áreas de zona portuária, só que já estava pronta a obra. Antes mesmo de ser aprovado pela Câmara Municipal, de ter esse consenso de permitir que lá fosse uma zona portuária, as obras já estavam aprovadas e aquilo já poderia até estar em funcionamento. Mas acho que pelo bom senso, não, vamos esperar no mínimo a Câmara ser aprovada. A Câmara aprovar essa questão de retirar ali como área de preservação permanente. Aí eu volto a questionar, vocês acham que teve um interesse público que possibilitaria ali ser decretada uma área de utilidade pública? Pergunta aqui ao Filete, que é um cidadão santista, ligado, está em sintonia com os interesses da região, e pergunto para o doutor Heraldo, que além de advogado é um jornalista atuante.
Se a prefeitura tiver uma árvore torta, quando ela tira da sua casa, ela manda você nem mexer na calçada, que eles vão colocar uma outra árvore, né? Então você não pode nem mexer a calçada e tal. Eu acredito que o cara comprou aliança antes de ter a noiva, né? Mas ele comprou aliança, vai lá na joalheria, tem 15 anos, vai casar com 40, ele comprou aliança, mas não tinha pensado nessa comparação. Mas não tem a noiva, não tinha noiva, né? Entendeu? Mas ele estava esperando uma noiva bem bonita, né? Uma noiva bem bonita. De repente a noiva foi florida, já prometeram ele uma noiva bem bonita e ele já comprou uma aliança de um lado de ouro, bacana, para daqui a 10 anos colocar na noiva, né? Diga, Heraldo. Não, e pelo histórico que se apresenta de todo esse processo de ocupação lá da região, a execução da obra, o que prevaleceu não foi interesse público, foi interesse particular, o interesse privado, o interesse de um grande grupo econômico que veio, se instalou, não obteve as licenças ambientais necessárias. Eu não sei, desconheço a manifestação da CETESB também na ocupação daquela área, me parece que é necessária, e estava pronto já para começar a funcionar. Só não começou, e houve aí uma fala do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, em razão dos problemas trabalhistas. Quer dizer, tivesse solucionado os problemas trabalhistas, o terminal já estaria operando na ilegalidade, porque não tem as autorizações necessárias. Do contrário, não haveria essa representação, que o Banha é um sujeito crítico, conhece da lei e não iria representar, né, se não tivesse condições de afirmar que há, pelo menos, alguma situação irregular que exija a pronta intervenção do Ministério Público para apurar realmente infrações à legislação ambiental. Pegaram essa molezinha, então o Iradene não quer nem contratar mão de obra daqui. É um absurdo, né? Pegou essa mamatinha, a zona que não podia mexer e nem quer contratar mão de obra daqui. Também é muito para a cabeça, né? Mais grave do que isso, além de não querer contratar mão de obra daqui, eles querem trazer mão de obra a custo lá embaixo. Prejudicando o trabalhador da Prejudicando região, o trabalhador qualificado, quer dizer, uma mão de obra desqualificada, que pode colocar em risco até mesmo o navio que aportar ali para descarga ou o carregamento de contêineres. Aí gira mais subhabitação, gira mais problema, não é isso, Boturão? Acho que o cara ganha pouco. A economia da cidade. O cara ganha pouco, ele vai fixar residência, aí gera subhabitação, vai morar longe do trabalho, o transporte coletivo não é bom na região, quer dizer, gera uma série de problemas para a região, não é isso? O que interessa é fazer crescer, né, e aumentar a economia da cidade, desenvolver economicamente o município e a região, não ao contrário. Né? Bons salários, eu vou complementar aqui falar do Heraldo. No que tange falasse tirar da CETESB, realmente tiraram porque foi entendido como um entendimento até de conveniência, como uma questão da União. Então foi da competência do IBAMA, só que nem o IBAMA, que cuida dessa jurisdição aqui, teve como opinar nisso aí, porque isso aí foi decidido lá por Brasília. Então não foi uma questão afeta a CETESB, em decorrência de serem áreas da União, porque áreas que beiram a água, a área que beira a água é a área da União, que é coordenada pelo SPU. E por conta disso foi decidido as questões de licenciamento pelo IBAMA. Só que nem o IBAMA daqui, eu repito, nem o IBAMA daqui que cuida dessa jurisdição, que é instalada aqui em Santos, no Canal 6, na Avenida Joaquim Montenegro, teve como opinar nessa questão, porque isso aí foi decidido tudo por Brasília, por questão de conveniência. Agora, eu queria deixar claro, Boturão, e uma coisa, até eu debatendo com o Banha, conversando com ele a respeito dessa representação que ele estava fazendo, e a gente chegou num consenso de que não é porque querer ser contra um progresso. As pessoas da cidade podem entender assim, ora, mas é melhor, é uma empresa que vai se instalar na cidade, é mais receita para o município. Quando você pega uma cidade do interior que fala assim, olha, vai ter a fábrica da Hyundai vai ter isenção, porque ela vai se instalar nessa cidade e por conta disso ela vai trazer mais receita, vai trazer mais emprego. Só que o que a gente está vendo, Boturão, não é isso. Além da gente perder a nossa área ambiental, nós perdemos postos de trabalho com nossos trabalhadores avulsos e só vamos ter o ônus
Não vamos ter o bônus desse empreendimento. Por quê? Além do município não ganhar nada com isso, nós vamos ter vários congestionamentos de caminhão. Ora, isso é óbvio. Se a gente já vê um congestionamento de caminhão sem um funcionamento da BTP e sem um funcionamento da Embraporte, com o funcionamento desses dois terminais de grande porte, de grande capacidade para recepcionar mercadorias de exportação e de importação, logicamente que isso vai decorrer maior tráfego na cidade com caminhões pesados e isso vai atrapalhar o trânsito da cidade e causar mais poluição para o município. Esse é o presente que o município ganhou. Ou seja, o caos do trânsito e mobilidade urbana realmente promete ser cada vez pior, hein? Cada vez mais degradado, porque realmente o Dr. Rogério tocou num ponto essencial aí. A precarização da mão de obra vai trazer o quê? Vai trazer mais empobrecimento para a cidade. A partir do momento que você alija do mercado trabalhadores qualificados que deixam de funcionar no mercado, portanto, ficam sem emprego e traz outros, precarizando os ganhos, quer dizer, você vai ter duas camadas aí, duas gerações de trabalhadores com pouco ganho. Um sem nenhum, porque perdeu o mercado de trabalho, e outro que ganha pouco. E aí ele vai se instalar onde? Vai se instalar também na beira do mangue, em áreas de proteção permanente, criação de novas favelas, que daqui a 10, 15, 20 anos, o poder público aí terá um novo trabalho, um novo desafio, que é remover esse pessoal e dar condições dignas de habitação. E todo a sequência de serviços que vem por trás disso, saúde, educação, escola, e a questão da mobilidade, como vocês bem traçaram. Quer dizer, todas essas questões de instalação de novos terminais, novos e grandes empreendimentos, tem que ser planejada, porque do contrário, como a gente está vendo aí, realmente não houve planejamento nenhum, foi decidido em Brasília. O município que também não deveria ter atribuição, declara toda aquela região de utilidade pública, uma área federal, uma área da União. Quer dizer, tem muita coisa estranha e por isso que é importante sim essa investigação do Ministério Público para tentar clarear e ajustar o que tiver errado. Vamos então para o segundo intervalo e em instantes a gente retoma aqui o painel regional. Imagine viver todos os dias de braços abertos para uma das mais lindas vistas de Santos e para o conforto de estar ao lado do maior shopping de Santos, Ville de France. Mais um grande empreendimento com a qualidade da construtora Miramar. Muito espaço, alto padrão de qualidade e uma vista livre para o mar. Venha conhecer. Visite o showroom em frente ao shopping. Ville de France. Você de braços abertos para a felicidade. Farmaconde é a receita de saúde. Te acompanha onde quer que você vá. Farmaconde é qualidade, preço baixo pra valer. Farmaconde pra você. Farmaconde é a receita de saúde. Farmaconde você pode confiar. O melhor atendimento, preço baixo pra valer. Farmaconde. Farmaconde, a dose certa para o seu bolso. Santos oferece aos seus da melhor idade uma ótima qualidade de vida. Pensando nisso, a Soldier Segurança lança no mercado Help Care Soldier, um sistema de monitoramento pessoal para melhor idade e pessoas com necessidades especiais. Help Care Soldier, basta apenas apertar o botão e a Soldier tomará todas as providências para socorrê-lo. Help Care Soldier, o sistema de monitoramento da vida. Ligue e informe-se 2202-7315, porque a sua vida é muito importante para nós. Grupo Soldier. Certeza de segurança 24 horas por dia. Bálsamo Sucupira. Alívio imediato de dores de coluna, musculares, artrite e contusões. Bálsamo Sucupira. Em todas as farmácias Poupa Farma. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Muito bem, estamos voltando aqui, o terceiro e último bloco desta edição do nosso painel regional, aqui com o Manuel Rogério, com o Dr. Eduardo Filete e o nosso Heraldo José
também. Algumas perguntas já chegando aqui, já a gente faz aqui, abre espaço para o telespectador, companheiro nosso de todas as noites, né? E o Filete tinha aí um complemento interessante também sobre essa questão portuária que envolve o desenvolvimento, a instalação de empresas, né? E o não cumprimento de regras, é isso, né, Filete? Acho que a parte jurídica já foi tudo conversado aqui pelos nossos advogados aqui brilhantes do programa, né? Acho que só o Porto tem que trazer o bônus para a cidade também, né? O ônus já traz muito, é rua esburacada, né, Manuel Rogério? É o excesso de grãos dispensados aí, e muitas vezes a pessoa está brigando com aquela senhora de idade e está dando comida para os pombos. Lembrar as pessoas que o crescimento dos pombos é 3% apenas por pessoas que dão comida. 97% é o derramamento de grãos no cais do Porto de Santos, que acarreta uma alimentação farta para os pombos. Então, qual é o ônus da cidade? O ônus é que nós ficamos com excesso de pombos, com excesso de roedores, não é isso, Manuel Rogério? Como eles estão querendo pagar mal o trabalhador, gerando bolsões de pobreza, então acho que o Porto também tem que dar lucro para a cidade. Então, antes de fazer uma regra dela de mexer numa área que não podia ser era uma área intocada, né? Isso que não podia ser mexida, teria que ter uma compensação gigante para a cidade, né? O que não está ocorrendo, não é isso, Manuel Rogério? É justamente isso. Além de só cuidar do interesse privado, não se preocupar com as consequências do município, não trazer nenhum benefício para o município. Tem a poluição no canal do estuário, não se esqueça. Tem a poluição no canal do estuário. Tudo na vida tem que ter o equilíbrio. Ora, se você vai perder alguma coisa, você tem que ganhar também para equilibrar. Agora, você perdeu o meio ambiente, você aumentou a sua questão de poluição do estuário devido às partículas com movimentação de grãos. Você está perdendo postos de trabalho. Você perdeu até a força política da cidade em relação ao porto, porque todas as decisões com a nova lei que decorreu dessa medida provisória da Dilma, ela foi para Brasília. Você não tem mais as decisões aqui, nem o Conselho de Autoridade Portuária tem mais função, a CODESP perdeu sua função, ou seja, o município só perdeu e, em contrapartida, as empresas se instalaram só com interesse privado, estritamente privado, e o que mais revolta a gente é saber que aqueles que detinham o poder do governo no município de Santos não ficaram atentos nisso e até ajudaram, decretando utilidade pública, que realmente o banho está certo, essa representação tem que ir para frente e tem que ser questionada como é que foi feito esse juízo de valor para ser decretado utilidade pública nessas áreas que é estritamente de interesse privado. Lembrando que a utilidade pública foi decretada em 2003, né? Foi isso? São várias empresas que foram decretadas a utilidade pública. Pelo que eu sei, o requerimento do Banha pede todas as decretações de utilidade públicas que foram dadas nos últimos 10 anos. Silvio do Rio Branco fala assim: Rogério, o governo do estado não poderia ser cobrado por um transporte de... Se descer o TP aí, a gente completa aqui, tá bom? De melhor qualidade, ônibus estão sempre lotados, diz ele, atrasos para o trabalhador, enfim, aquelas questões que a gente comenta aqui. A questão do transporte tem a ver com o estado? Transporte público é uma concessão, tem a ver com o estado, mas quando você fala de transporte municipal, aí isso tem que ser do âmbito do município, de cada município, aqueles intermunicipais. Dentro, eu acho que quem seria, que poderia estar resolvendo bem isso, essa mobilidade dos transportes coletivos, seria a AGEM, que cumprisse o papel nessas questões intermunicipais. E dentro do município, o próprio município. Muito bem, lembrando aqui, não é, que nesta quinta-feira, o doutor médico conceituadíssimo, não é, de fama internacional, infectologista muito respeitado internacionalmente, eu repito, Davi Wippe, assumiu a Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo, não é, com a saída do ex-secretário Guido Cherry, certo? Então, temos aí um novo secretário de Estado da Saúde, que a gente espera que olhe para aqui, para a região, para Santos, para o Hospital Guilherme Álvaro, para a Santa Casa, enfim, né, para a saúde, para as nossas secretarias municipais aqui, com olhos mais abertos. Ele que tem aqui uma ligação muito próxima, né, umbilical quase com a cidade de Guarujá, está sempre aqui no Guarujá. Ele era o coordenador aqui para a Baixada Santista, todo mundo sabe disso. A gente pouca diferença viu na questão de qualidade da saúde aqui da região, muita reclamação com relação à atuação do governo federal, é verdade, mas do Estado principalmente, né? Agora esperamos que o Davi Wippe
primeiro venha aqui à região, explique, não é, o que pode mudar com a atuação dele, com o fato dele assumir agora a secretaria, e que, de fato, hajam mais repasses, não é, e que a coisa melhore um pouco nessa área complexa e difícil e tão importante para todos nós, né? Filete, Heraldo, Rogério. É um homem talhado para essa questão aí da saúde. Vamos esperar que realmente faça, porque o setor de saúde, assim como outros de ponta, como segurança e educação, sempre estão deixando a desejar e pesando pontos negativos para o governo do PSDB. Então, talvez com essa mudança aí na composição do secretariado, o governador Alckmin queira dar um remanejamento e uma sacudida nessa área. Vereador Banha entra em contato conosco, um abraço ao Banha. Essas novas políticas da MP 595 estão beneficiando quem? Pergunta ele. Só o armador ou a todos? Isso não beneficia toda a cidade? Rogério, o que você acha? Bom, eu especificamente eu entendo como beneficiando o armador, beneficiando, na verdade, esses terminais por detrás. Tem os armadores que são os maiores interessados, devido que eles precisam de berço de atracação e local para desovar seus containers. Na verdade, o container é um instrumento do navio. É um pedaço do navio que ele deixa na cidade enquanto ele está circulando em outras cidades, em outros países. Então, ele beneficia muito o armador e por isso que eu vejo que esse dinheiro não vai ficar na cidade, vai ser levado para o exterior e lá fora não vai vir benefício nenhum de consequência desse dinheiro para aqui, para a nossa cidade. Filete e o Heraldo completam alguma coisa, não? Eu acho que beneficia esse terminal privado, porque ele vai concorrer, inclusive, com o porto público. No momento em que ele passa a receber com mais intensidade essas cargas, amanhã ou depois ele está praticando um preço hoje inferior, mas amanhã ou depois ele suplanta o porto público e nós vamos ter uma concorrência desleal aí e talvez mais um sucateamento do porto público. Muito bem. Lembrando ao Banha, que está acompanhando a gente aí, Davi Wippe, novo secretário de Saúde do Governo do Estado, hein? Anota aí, vereador. Uriel Vilas Boas também em contato conosco, né? De forma objetiva, afinal, de quem é a responsabilidade da decisão tomada pela Embraport? Qual a responsabilidade da Câmara na aprovação do plano diretor? E aí, Rogério? Na aprovação do plano diretor, eu posso falar bem nessa questão. Na verdade, esse plano diretor foi colocado às pressas pelo Executivo Municipal, onde foi mascarado o verdadeiro interesse. Algumas coisas realmente foi de interesse do município. E essa questão desses terminais, o vereador, na época em que foi colocado isso em votação, teria que ser um expert em engenharia e de decifrar códigos e plantas. Eram processos e processos, volumes e volumes de processos, que você, se abrisse o mapa daquele, você não conseguiria ter uma leitura e entender realmente o que estava acontecendo. Isso foi aprovado realmente na Câmara, mas com o recado do líder do governo, que representava o Executivo na Câmara, de que aquilo era melhor para a cidade, e sendo que era um governo que tinha, via de regra, publicado nos jornais de circulação da cidade, que tinha 70% a 80% de aprovação, se entendeu-se que se aquele prefeito com uma aprovação tamanha no município, o que ele está fazendo realmente deve ser o correto e o que é melhor para a cidade. Lembrando sempre que o Manuel Rogério está se referindo à gestão anterior, né? Isso aí passou tudo. Nada tem a ver com a administração atual, né? A César, o que é de César, né? É importante. Mas ainda assim foi um processo de bastante debate na Câmara. Houve muitas audiências públicas para discutir isso, mas, enfim, desse ponto de vista, essa questão ambiental é uma questão muito específica. Se a pessoa não tiver uma especialidade naquele assunto, ela não vai compreender, não vai entender que aquilo tem algum problema. Mas quem colocou o projeto em votação sabia de antemão
que haviam grupos interessados na ocupação daquela região. O que a Câmara, na realidade, não sabia. Porque a Câmara não tem acesso a tudo isso foi aprovado em sessões extraordinárias, quer dizer. Sim, aquela toque de caixa. Aquela toque de caixa. Portanto, diga, Filete. Já que você falou do David, vamos falar do Luiz Álvaro aí, né? O Luiz Álvaro vai se ausentar por um ano, não é isso? E o Odílio vai entrar no... Depois o Armando vai complementar. O Armando vai complementar daqui a pouco. Estamos fechando vamos... aqui o painel regional. O Armando Gomes vem daqui a pouco, Esporte por Esporte. E a gente vai trazer muitos mais detalhes sobre essa decisão do presidente do Santos, Luiz Álvaro, de se licenciar por mais um ano, amigo. Você Ele só vem para fechar o mandato, né? É? Aí fica o doutor Odílio. É agosto de 2014, quer dizer, mais 2, 3 meses, eleições. Ele se recuperou para passear um pouco em Barcelona, né? Comer um bombonzinho lá. E depois, agora ele volta a descansar de novo, né? Manuel Rogério, obrigado pela presença. Até a próxima conosco aqui, até terça-feira, tá certo? Obrigado, Filete, também por estar conosco aqui. Obrigado ao Heraldo, você que acompanha a gente. Estamos em cima da hora, fechando aqui o painel regional, que volta amanhã às 10 da noite. Mas às 1h30 da tarde a gente tem um primeiro encontro com o Painel Debates. Obrigado, tchau. Painel Regional. Oferecimento Grupo Mendes.